Então vamos a um exemplo de cálculo de campo elétrico de uma distribuição contínua de cargas. Nesse caso, uma esfera carregada com densidade volumétrica de cargas ρV constante. Então, supondo uma certa densidade volumétrica de cargas, a expressão de cálculo do campo elétrico é essa aqui, que nós já vimos. Nesse exemplo, eu já fiz todos os cálculos com antecedência, porque tem uma série de detalhes que podem passar batidos numa dedução feita na hora. E a intenção principal desse exemplo é mostrar o quanto é trabalhosa a dedução de cálculo de campos elétricos de certas distribuições de cargas, particularmente nesse caso de distribuição volumétrica. Então, nós queremos calcular o campo elétrico em um ponto P aqui fora, distante, por exemplo, H. Substituam aqui a variável z por H a uma certa distância, então, do centro dessa esfera que tem raio A. Então, uma esfera que tem um raio A e então nós queremos calcular o campo a uma certa distância. Um elemento diferencial de carga de Q é ρV dV, onde dV é representado em coordenadas esféricas, como r ao quadrado, seno θ, dr, dθ, dφ. É uma grandeza que tem lá no formulário, né? O dV em coordenadas esféricas. Então, cada elemento diferencial de carga dessa esfera contribui com uma parcela de campo elétrico nesse ponto e precisamos somar as contribuições de todas essas cargas infinitesimais. Aqui começa a ter uma dificuldade porque nós temos relações entre o vetor distância r, entre a posição dessa carga dada por r, θ e φ. Então, todas essas grandezas ficam amarradas de certa forma porque elas são interdependentes, elas estão relacionadas umas com as outras. Então, qual é o primeiro passo? Primeiro passo, então, descrevendo a intensidade do campo elétrico. Aqui nessa parcela R sobre módulo dr ao cubo, eu decidi separar o vetor unitário R sobre módulo dr. Com isso, deixando o módulo dr ao quadrado aqui no denominador. Então, se nós definirmos o vetor distância aqui como sendo um módulo R vezes uma direção, nós sabemos que o módulo ao quadrado é igual a esse R maiúsculo ao quadrado. Por que definir o vetor em coordenadas cilíndricas? Porque, de certa forma, esse ângulo φ aqui é compartilhado com o sistema de coordenadas cilíndricas. E nós podemos, então, encontrar relações de distância aqui um pouco mais fáceis se nós considerarmos r, θ, ρφ z, desculpa, ao invés de r, θ e φ. Então, vamos adiante. Escrevendo esse vetor distância r, mostrado aqui, em função desse ângulo alfa que ele forma com o eixo z, nós temos o seguinte. Nós podemos escrever esse vetor distância r como sendo o seu módulo vezes seno alfa, porque esse é o valor desse comprimento. Se nós pegarmos essa distância aqui e transportarmos para cá, nós vamos ver que cateto oposto dividido pela hipotenusa é igual ao seno do ângulo alfa. Então, o módulo de r, ou r maiúsculo, é igual a seno alfa vezes esse módulo dr. E a componente aponta na direção menos arro de coordenadas cilíndricas. A parcela que falta aqui para cima é dada pelo cosseno do ângulo. Então, cosseno de alfa é cateto adjacente pela hipotenusa, ou seja, essa componente aqui será r cosseno alfa na direção AZ. Aqui é por semelhança por triângulo retângulo. Não tem mistério nenhum, é só analisar o que seria, por exemplo, essa projeção, né? Um vetorzinho para cá, outro vetor para cima. Vocês têm aqui, então, a descrição do vetor distância R. O vetor unitário fica o quê?
vetor dividido pelo seu módulo. Então basta pegarmos o vetor, dividirmos pelo seu módulo, que é R maiúsculo, que foi definido anteriormente, e nós ficamos então aqui com o vetor distância descrito em função desse ângulo alfa, que não nos ajuda muito. É o ângulo formado então entre o vetor distância e o eixo z. Então, a partir dessa definição, nós podemos dar sequência na nossa dedução, substituindo então na expressão de cálculo de campo elétrico. Ρv dV r ao quadrado, módulo ou vetor unitário que aponta na direção do vetor distância. Vejam que a integral é difícil de resolver, porque tem, primeiro, 3 variáveis e elas estão relacionadas. Por exemplo, nós temos relação entre θ, alfa, r minúsculo, que é a posição, a localização da carga infinitesimal, e r maiúsculo, que é o módulo do vetor distância. Então, se nós analisarmos a simetria do problema, para cada carga infinitesimal desse lado da esfera, nós temos uma carga infinitesimal do outro lado, o que, por sua vez, resulta em uma componente na direção ρ nula. Então, devido à simetria, nós conseguimos zerar essa componente, mantemos só a componente na direção z e, além disso, se nós considerarmos ρv constante, simplifica aí muito o nosso cálculo, porque nós podemos tirar ρv da integral. Se ρv não é constante e participa da integral, esse cálculo pode se tornar ainda mais complicado. Então, para ρv constante, temos ρv sobre 4πε0, e aqui dentro da integral, então, a integral tripla, fica r ao quadrado, seno θ, cosseno alfa, que sobrou aqui, dr, dθ, dφ, sobre módulo do vetor distância ao quadrado, campo elétrico apontando na direção AZ. Então, essa equação aqui eu marquei com um asterisco porque nós vamos voltar nela daqui a pouco. Primeiro, vamos encontrar relações entre essas grandezas para fazer uma substituição e tentar simplificar ainda mais. Nesse caso, nós temos aqui 3 variáveis de integração com r indo de 0 até a, θ indo de 0 até π radianos e φ indo de 0 até 2π radianos. Então, esses são os limites de integração para essas variáveis. Mas aqui nós ainda precisamos simplificar alguma coisa, porque tem esse r aqui no denominador e esse alfa também no numerador, esse cosseno de alfa. Então, seguindo o raciocínio, quais são os comprimentos R maiúsculo e R minúsculo, ou quais são esses vetores, em função dos ângulos alfa e θ? Se nós olharmos aqui em função do ângulo alfa, cateto oposto dividido pela hipotenusa é o seno do ângulo. Então, esse comprimento aqui é o módulo do vetor distância vezes seno de alfa. E o que sobrou aqui, então, esse pequeno trecho, fica R cosseno alfa. Se essa distância aqui até o centro é h, o que temos aqui é h menos R cosseno alfa. Então, aqui temos algumas relações em função do ângulo alfa. E aqui o raciocínio semelhante feito em função do ângulo θ. Cateto oposto pela hipotenusa dá o seno do ângulo θ. Então, R seno θ é essa distância aqui e R cosseno θ é essa outra distância. Se h é a distância desse ponto até o centro, então aqui fica h menos R cosseno θ. Então, temos algumas semelhanças aqui entre essas grandezas. Por quê? Porque agora nós vamos escrever os vetores R maiúsculo, vetor distância, e o vetor posição dessa carga em função dessas dimensões aqui. Então, escrevendo R maiúsculo, nós temos uma componente R minúsculo seno θ na direção menos a ρ. Então, fica R minúsculo seno θ na direção menos a ρ.
E a outra parcela é h menos r minúsculo cosseno θ na direção AZ. Então aqui está esse termo. E da mesma forma, nós escrevemos o vetor posição R minúsculo como tendo uma parcela R seno alfa apontando na direção a ρ, mais H menos R cosseno alfa na direção AZ. E com isso, então, nós conseguimos obter os módulos. O módulo do vetor distância ao quadrado, que é igual a R ao quadrado, é o quadrado da primeira componente mais o quadrado da segunda componente. E abrindo esses termos, então, se chega aqui, simplificando com essa identidade trigonométrica, se chega a uma expressão mais simples. E o mesmo raciocínio é aplicado também ao vetor distância R minúsculo. Então, esse R minúsculo também pode ser simplificado ou obtido o seu módulo ao quadrado, fazendo o quadrado dos termos do vetor distância. E com isso, então, também se chega numa expressão mais simplificada. Vejam que aqui aparece cosseno θ e aqui aparece cosseno alfa. Cosseno alfa é uma variável de interesse, porque nós precisamos substituir cosseno alfa naquela integral. E nós também precisamos do seno θ, mas nós só temos a expressão cosseno. Então, simplificando, conseguimos escrever cosseno do ângulo θ e cosseno do ângulo alfa em função de R maiúsculo, R minúsculo e da distância h até o centro dessa esfera maciça carregada. Então, a ideia é nós obtermos alguma parcela de seno de θ, que é uma grandeza que nos interessa, a partir dessa expressão cosseno. Uma maneira de se obter seno a partir do cosseno é calculando a derivada. Então, se nós calcularmos uma derivada de cosseno de θ em função do R maiúsculo, que é o módulo do vetor distância da carga infinitesimal, nós conseguimos o seguinte. Então, a derivada com relação a R maiúsculo de cosseno θ, que é essa expressão, é o quê? É menos seno θ de θ de R. E aqui do outro lado, então, calculando essa derivada, fica o quê? Menos 2R maiúsculo sobre 2R minúsculo H. Então, aqui simplificando, nós conseguimos isolar seno θ de θ em função de R maiúsculo, R minúsculo e H. E ainda, então, esse diferencial de R aqui. Com isso, nós conseguimos substituir na expressão. Vejam só, essa expressão aqui, agora nós substituímos seno θ de θ e substituímos cosseno alfa. Então, substituindo essas duas parcelas, nós chegamos a alguns termos aqui que podem ser simplificados. Aqui então fica ρv sobre 4πε0, r ao quadrado, r minúsculo ao quadrado sobre r maiúsculo ao quadrado. Essa parcela aqui é seno θ de θ. Então cancela-se um r minúsculo com um desses r's aqui. E aqui então a parcela de cosseno alfa. Então essa foi a substituição feita naquela expressão inicial. E com isso, então, organizando, por exemplo, colocando 2h ao quadrado para fora da integral, nós chegamos a uma expressão um pouco mais simples. Só que nós mudamos uma variável de integração, agora é de R maiúsculo, onde esse R é o módulo do vetor distância. E ele está relacionado com R minúsculo. Então, nós ainda temos uma relação aqui, uma relação que torna essas duas variáveis dependentes uma da outra. A variável φ não. A variável φ não participa do restante do cálculo e com isso então nós conseguimos simplificar algumas coisas. Como são definidos os limites então para R? Um R inferior e um R superior, R1 e R2. A partir da análise da nossa esfera maciça carregada.
Dado uma distância R, por exemplo, aqui mais perto de H, um limite, achando a relação R1, dado um certo R qualquer nessa direção, sabendo que essa é a distância H, nós temos que R1 é H menos R minúsculo. E da mesma forma nós conseguimos encontrar o R2, que é H mais R minúsculo. Então com isso nós conseguimos substituir, calcular a integral e substituir esses termos. A integral em φ é bem simples, porque ela se torna φ de 0 a 2π, que tem um resultado igual a 2π. A outra integral, vocês podem ver com calma aqui, mas ela não é difícil de ser calculada não. Por quê? Porque fazendo-se 3 integrais aqui, a primeira integral é R minúsculo. Então, a integral fica R minúsculo vezes R. A segunda integral, R minúsculo H ao quadrado sobre R maiúsculo ao quadrado. É uma integral que fica negativa, fica menos R minúsculo H ao quadrado sobre R. Então, aqui está ela. E por fim, a terceira integral, aplicando-se aqui a propriedade distributiva, fica mais R minúsculo ao cubo sobre R maiúsculo. E agora então nós temos as parcelas, as 3 parcelas da integral para resolver, substituindo os limites inferior e superior, H menos R minúsculo, H mais R maiúsculo. Todo esse procedimento vocês podem ver com mais calma depois, passo a passo. Tá? Então, o objetivo agora é calcular esse termo entre colchetes. Para simplificar essa expressão e nós calcularmos então a última integral. De que forma nós podemos simplificar? Substituindo R maiúsculo agora pelos limites de integração. Aqui, vocês podem ver que dá bastante trabalho substituir, por exemplo, R maiúsculo pelos limites de integração H menos R e H mais R. Mas vocês vão vendo que, primeiro, a substituição, segundo, se coloca esses termos em denominador comum, colocando então, multiplicando os termos H menos R nesses primeiros termos, multiplicando H mais R nesses últimos termos, depois juntando termos que são comuns aos dois lados. Por fim, simplificando parcelas, vocês vão ver que o resultado final é um resultado bem simples, é 4R ao quadrado. Então, todo esse termo aqui entre colchetes se torna 4R ao quadrado, simplificando bastante o cálculo da última integral. Então, por fim, escrevendo a intensidade do campo elétrico. Rho 2π, resultado obtido daquela integral ao longo do eixo da variável φ. 4π ε0, 2h ao quadrado, integral de R minúsculo variando de 0 até A, de 4R ao quadrado, dr na direção a Z. Com isso, então, simplificando termos, calculando essa integral, fica 4R ao cubo sobre 3, substituindo os limites, se chega a uma expressão de intensidade do campo elétrico da esfera maciça carregada com densidade volumétrica de cargas uniforme, constante, para um ponto fora da esfera a uma distância h do centro. Qual o significado desse resultado? Por enquanto ainda não fica muito explícito o significado, mas algo que nós podemos retirar de informação daqui é o seguinte: o campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância do centro dessa esfera carregada. Então isso é algo importante a se destacar aqui. Outra coisa importante é o seguinte: se fosse um ponto dentro da esfera, se fosse um ponto H aqui dentro da esfera, teríamos que repetir todo o cálculo para chegar num valor adequado de campo elétrico. Então seria bastante trabalhoso e teríamos todo o trabalho parecido com o que foi feito até aqui.
Mas, para enxergarmos o significado dessa expressão, vamos fazer o seguinte: vamos calcular primeiro a carga total contida nessa esfera. De que forma nós calculamos a carga total? A carga total é a integral de volume de ρV dV. Se ρV é constante, a expressão que sobra aqui nada mais é do que o volume da esfera. Qual é a expressão matemática do volume da esfera? O volume da esfera é 4/3 de π raio ao cubo. Então, 4/3 de π raio ao cubo é o volume da esfera. Então, basta multiplicar esse termo por ρV que se tem a carga total. Se nós olharmos essa expressão aqui, obtida anteriormente, nós podemos isolar ρV ao cubo sobre 3. Então, ρV ao cubo sobre 3 é igual à carga total da esfera dividido por 4π. E esse termo, essa parcela, nós vamos substituir na expressão anterior. E vocês vão ver algo interessante, que é o seguinte: calculando-se o campo elétrico, fazendo essa substituição, resulta em carga total dividido por 4π ε0, distância até o centro da esfera ao quadrado, no denominador. Essa expressão é exatamente a expressão do campo elétrico de uma carga pontual, cuja carga está concentrada toda no centro do nosso sistema de coordenadas. Então, para um observador fora de uma esfera, a uma distância h do centro de uma esfera carregada, a percepção de campo elétrico é igual à que se tem de uma carga pontual concentrada toda no centro. É algo equivalente ao que se faz com massa e campo gravitacional. Para qualquer objeto com campo gravitacional, nós podemos simplificar a análise considerando uma massa pontual concentrada em um ponto no centro. Então, esse é o resultado mais interessante desse cálculo. Apesar de ser um cálculo difícil, de ter vários passos, de ser necessário bastante cuidado nesse tipo de cálculo, mas a expressão final é bastante simples. A pergunta que se faz é: existe alguma maneira de se calcular campo elétrico dessas distribuições volumétricas de cargas, ou qualquer distribuição de cargas simétrica, que não exija todos esses cálculos? A resposta é sim, existe uma maneira. E essa maneira é utilizando a definição da lei de Gauss, que será o nosso próximo assunto. Então, a partir da lei de Gauss, a partir da definição da relação ou da forma de como é o campo elétrico a partir de uma distribuição de cargas, nós temos condições de utilizar essa expressão e trabalharmos de maneira a chegarmos a esses valores de campo elétrico de maneira muito mais simples. Os cálculos serão bastante reduzidos mesmo para esses casos onde nós temos distribuições de carga em determinados volumes. Então, com isso, nós terminamos essa parte da lei de Coulomb. Espero que vocês tenham compreendido essas deduções. Elas são todas muito parecidas. Claro que o trabalho envolvido no cálculo dessas distribuições volumétricas, em caso de distribuições volumétricas, é muito maior do que nas outras distribuições, mas o procedimento para qualquer outra distribuição de cargas é muito semelhante. Então, na próxima aula, nós vamos começar com a lei de Gauss e entendendo a lei de Gauss como calcular o campo elétrico de uma maneira mais simplificada em algumas distribuições simétricas de cargas.